A paz do Senhor Jesus. Eu queria saudar as minhas irmãs em Cristo com a paz do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar com as minhas irmãs uma passagem da Palavra de Deus que nos mostra, através do exemplo de Elias, como identificar a voz de Deus. Então vamos ler lá a passagem da Palavra do Senhor que se encontra em 1 Reis, capítulo 19, o versículo 10, 11 e 12. Diz assim: E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Então aqui, meus irmãos, nós vemos o exemplo de Elias. Elias estava naquele monte, na caverna, escondido, fugindo, de Jezabel, que iria matá-lo. Estava sob a ameaça, de matar Elias, e ele estava aterrorizado, amedrontado dentro daquela caverna, E ali Elias não tinha mais esperança. Então, muitas das vezes, irmãos, nós nos encontramos assim, em situações adversas que é comum a qualquer um de nós. Qualquer um, servo de Deus, serva de Deus, pode passar por momentos de adversidade, de tribulações. E a coisa mais difícil, minhas irmãs, é poder identificar a voz de Deus num momento como esse, não sei, nesse momento, o que uma irmã que possa estar me ouvindo, possa estar passando neste momento, qual a situação, qual o problema, qual a adversidade. Mas uma coisa é que a gente pode aprender, e que a palavra de Deus nos ensina, que esse exemplo aqui de Elias, que a voz de Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. E se formos fazer uma comparação, o nosso interior, muitas das vezes, se encontra assim, minhas irmãs? A gente se preocupa com os filhos, se preocupa com a nossa família, com o dia a dia, as tarefas, os afazeres, as dificuldades, E isso sobrecarrega de maneira que o nosso interior fica como um terremoto, como um vento forte, como um fogo, A nossa mente fica turbada, a gente não sabe o que pensar e às vezes tem dificuldade até de orar, Até de falar com Deus, até de meditar na palavra do Senhor, Isso pode acontecer com qualquer uma de nós, E principalmente nós, irmãs, que a Bíblia diz que somos o vaso mais fraco, a mulher é o vaso mais fraco. E muitas das vezes o nosso emocional fica abalado, E a gente não sabe, quer ouvir a voz de Deus e não sabe como, não sabe de que maneira, E eu aprendo aqui com esse exemplo de Elias, que se nós atentarmos, para turbação da nossa mente, os nossos pensamentos agitados, o nosso coração inquieto, ficarmos nessa inquietude diária de preocupações, de pensamentos e de sentimentos,
se deixarmos nos levar por todas essas coisas, né, nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Aqui o texto diz que a voz do Senhor não estava no vento forte, não estava no terremoto, não estava no fogo, né? Hoje vivemos momentos e tempos muito agitados, de muita turbulência, de muita agitação em todas as áreas, né? E isso nos afeta de uma forma ou de outra, né, minhas irmãs? Então, às vezes a gente está nos nossos afazeres, ou as irmãs que trabalham fora, têm as suas atividades, o seu trabalho, e muitas das vezes não tem nem um tempo disponível para parar e procurar ouvir a voz de Deus, né? E as vozes que vêm são essas: o vento, o fogo, o terremoto. Hoje se fala muito em crise de ansiedade, né? E a gente percebe que nós, mulheres, temos muito essa questão da ansiedade. Isso afeta muito a nós, mulheres, né? E a gente fica preocupada, fica inquieta por muitas coisas, né? E deixamos de ouvir a voz de Deus, né? Assim como Elias estava naquela caverna. Ele não estava conseguindo ouvir a voz de Deus, né? E aí Deus falou para ele que ele saísse da caverna, porque Deus queria falar com ele. Então, minhas irmãs, o que eu aprendo com esse texto e algo que nós precisamos aplicar ao nosso coração, aplicar na nossa vida diária, no nosso relacionamento com Deus, é pararmos e nos aquietarmos e buscarmos a face do Senhor e pedir que Ele fale conosco, né? Aqui a voz do Senhor é a voz mansa e delicada. Essa é a voz de Deus. É aquela que traz paz ao nosso coração, que traz tranquilidade, que traz quietude para a nossa alma, descanso, né? No Salmo diz que Ele nos guiaria a águas tranquilas, né, minhas irmãs? Então, a nossa tendência natural, somos seres humanos falhos, é nos inquietarmos mesmo e nos deixarmos levar por todas essas vozes, né, que ficam sussurrando os nossos ouvidos. Então, o que nós precisamos mesmo é aquietarmos o nosso coração, buscarmos a face do Senhor e pedir que o Senhor fale conosco. E então, eu creio que vamos ouvir essa voz mansa e delicada, que é a voz do nosso Deus. A voz do Senhor é assim, né? E aí então, como Elias ouviu, né, a voz mansa e delicada do Senhor, ele pôde entender a vontade de Deus, ele pôde ouvir qual era o direcionamento que o Senhor estava dando para dali em diante, para aquele momento, né, de adversidade que ele estava vivendo. Então ele teve a direção de Deus, né? Assim somos nós, né? Então, que essa palavra, né, possa falar principalmente ao coração das minhas irmãs em Cristo, né, que no momento possam estar passando por problemas diversos, por semelhante situação, né, onde está querendo e precisando ouvir a voz do Senhor e não está conseguindo identificar, né, e não está conseguindo ouvir, né? Então o momento é esse, irmãs, de pararmos e nos aquietarmos e buscarmos a face do Senhor e pedir que o Senhor fale conosco. E então a voz mansa e delicada nós vamos ouvir e ela vai trazer a paz ao nosso coração, que essa é a voz de Deus, do nosso Deus. Então que as irmãs guardem essa palavra em seu coração e que cada uma de nós, né, vamos procurar aplicar esse ensinamento tão precioso da palavra de Deus. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus.